Louvado seja o nosso Deus, as participações especiais, musicais na nossa igreja, nesse dia de adoração e de louvores ao nosso Deus. Eu te convido a baixar mais uma vez tua cabeça, para orarmos juntos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado nas nossas vidas, porque sim, podemos cantar dessa alegria, podemos exaltar teu nome, ó Pai, rendendo louvores, temos a liberdade, Senhor Deus, de cantar, de te adorar, ó Pai, de expressar a nossa gratidão, mas também de dizer quem tu és, o que o Senhor faz e continua fazendo em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, meus irmãos, um bom dia a todos vocês, que bom estarmos juntos na casa do Senhor para render graças, adorá-lo. Este é o tempo que Deus tem para nós e que Ele reservou para vivermos essa adoração. Que o nosso bom Deus nos dê a atenção devida para cultuá-lo, para estar nesse momento prestando, sim, esse culto, porque afinal de contas, não foi um preço barato para isso aqui acontecer. Por que eu estou falando isso? No último dia 31 de outubro, esta semana, nós comemoramos mais um dia da Reforma Protestante. Sabe que só o fato de você ter a sua Bíblia, seja ela impressa, ou seja de forma eletrônica, traduzida na sua língua, é resultado do que foi feito há mais de 500 anos. Tornar a palavra de Deus acessível, fazer Deus conhecido nas nossas vidas. Sim, foram alguns frutos daqueles que arriscaram as próprias vidas, sofreram perseguições, porque um dia decidiram, entenderam que essa palavra de Deus não era apenas de uma religião, mas era de Deus e para todo mundo, para nos alcançar. Então a mensagem de hoje, nossa, pela manhã, ela tem como título Reforma na Vida. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, pensando nesse tempo de reforma protestante e também sobre um tempo que precisamos ter uma reforma em nossas vidas. Comunico que o nosso pastor Marcos e a irmã Dora estão ausentes por um período de férias, merecidas férias, estão desfrutando. Então peço à igreja que continue orando pela vida deles, que seja um tempo de reparação ali na saúde, também no descanso deles, e que eles voltem também em paz, E é também uma oportunidade da igreja ouvir os pastores auxiliares, e mais uma oportunidade nos nossos diáconos da igreja, demitir os pastores auxiliares por justa causa, Então, a depender de como o desenrolar dessa manhã, vamos ver se eu permaneço, e caso eu esteja dirigindo o culto da noite, é porque permaneci nesta igreja. Pensar sobre uma reforma na nossa vida é necessário, eu creio. Eu creio que ainda há muitas áreas que precisam passar por ajustes na nossa vida. Talvez você se sinta pronto, preparado, já com tudo terminado, você está perfeito. Talvez, assim como eu, você perceba, reconheça que há áreas que precisam passar ainda por mudanças em nós. Então já te convido a abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 3. Faça bom uso da palavra de Deus. Foi a reforma protestante que fez com que ela chegasse às suas mãos. Diz assim a palavra de Deus, 2 Reis, ainda ouço, um mover de páginas. E isso é bom, Isso é muito bom. 2 Reis está na Bíblia. Depois ali de Gênesis. Você vai chegar lá. Capítulo 22, versículo 3, diz assim a palavra de Deus. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor,
o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que peguem aqueles que fazem a obra e que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e têm ao seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei Ilquias, o sacerdote, o Aicão, a filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo o quanto nos está escrito. Que a palavra de Deus encontre morada em nossas vidas, em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, no dia 31 de outubro, já mencionado aqui, é o dia da Reforma Protestante. Esse dia ele foi marcado em 1517, quando Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, marcando ali o início do que nós chamamos Reforma Protestante. Esse movimento, ele chamou a igreja de volta à autoridade das Escrituras e a fé em Cristo Jesus como único Salvador. Até hoje nós vivemos debaixo dos atos e dessa reforma protestante. A palavra de Deus é autoridade na nossa fé, e sem ter Jesus como único e suficiente Salvador, não há conversão nos nossos dias. Assim como a reforma que marcou o século XVI, o Antigo Testamento também nos mostra períodos em que houvera a necessidade de uma reforma, de um encontro, de um retorno às Escrituras, de um retorno a Deus, por afastamento. Porque o que me parece é que temos uma tendência de ir nos afastando, mesmo aqueles que já conheceram essa palavra. Precisou então passar por uma reforma espiritual. O curioso é que o texto que nós lemos, essa reforma espiritual veio justamente dentro de uma reforma física do templo, onde haviam pessoas ali ajuntando dinheiro para sim levantar paredes, edificar fisicamente a casa de Deus, o lugar de adoração. E é justamente nesse ambiente em que se vê uma necessidade de uma reforma espiritual. Será que há algo parecido nos nossos dias? Será que nós também não estamos fazendo uma campanha para ampliar o nosso templo, para sim angariar recursos, para levantar tijolos? Isso se faz necessário, mas também reformas na vida são necessárias, reformas na nossa vida. Um dos maiores exemplos que nós vimos aqui é este, do rei
do rei Josias. Ele promoveu uma reforma, e não somente nacional, porque ele teve esse poder. Ele teve o poder de reconhecer o que na vida dele precisava mudar. Mas a posição desse homem, por ele estar diante de uma nação, o levou também a declarar isso como um movimento de mudança, de busca a Deus, de obediência às Escrituras, o livro da lei, para toda uma nação. Assim, nós temos esse exemplo. Em primeiro lugar, a partir dos versículos 8, versículos 10 e 11, de 2 Reis 22, nós temos essa necessidade de uma reforma. A necessidade de ver um templo em ruínas e levantar suas paredes, e fazer isso de forma ordeira, colocando esses recursos na mão de pessoas responsáveis, de profissionais que iriam trabalhar na reforma desse templo. Ao mesmo tempo, em meio às ruínas desse templo de adoração a Deus, foi achado o livro da lei. Prestem atenção que o texto diz que esse livro ele foi entregue na mão de um sacerdote e posteriormente colocado na mão daquele que é escrivão, que estava tomando anotações sobre tudo o que estava acontecendo, os recursos levantados e o andamento da obra. Mas esse escrivão, por ter essa facilidade que naqueles dias eram encontrados em poucos, de ler e escrever, ele fez questão de fazer a leitura do livro da lei. E ele não parou por aí. Ele fez a leitura do livro da lei para o rei. E vocês foram vendo o que vem acontecendo a partir disso. Nesse versículo 8, diz o texto que ele achou o livro da lei na casa do Senhor. Quando a gente olha para esse movimento do agir de Deus, porque sim, eu creio que foi Deus que fez prevalecer aquele exemplar. Foi Deus que fez aquela escritura estar num lugar estratégico para ser encontrado por uma pessoa estratégica. A palavra de Deus tem poder, meu irmão. A palavra de Deus é Deus falando, é palavra e é de Deus. É o comunicar de Deus para a humanidade. O que nos cabe é descobrir o que Deus está dizendo. O que Ele requer de nós. Aquele templo estava destruído. Aquele povo havia se afastado de Deus, mas não por causa de tijolos derrubados, de um lugar que não tinha mais teto, de um lugar que não tinha mais um ambiente de conforto para adoração, mas porque a palavra de Deus havia saído do lugar devido na vida deles. A palavra de Deus. O templo em ruínas, o povo estava com a sua fé em ruínas. E a minha pergunta, agora colocando em ambientes menores, é como é que está a sua casa, meu irmão? Como é que está a sua casa, minha irmã? Tijolos levantados? Está tudo de pé, tudo funcionando? Sabe, meu pai, um homem muito inquieto, e na minha infância, como dizem os antigos, alguns de vocês vão se identificar bastante com essa palavra, no tempo de vaca gorda, meu pai, ele nunca ficava satisfeito com a casa, ele sempre tinha que fazer alguma reforma. Quando eu era criança, eu adorava aquele movimento, porque como a casa estava uma bagunça, eu fazia a minha bagunça e estava tudo bem, mas minha mãe não gostava nada daquilo. Mas talvez você também seja uma pessoa inquieta e talvez não esteja vivendo o tempo de vaca gorda ou vacas magras, eu não sei como ela tem mugido no seu quintal. Mas acontece que depois que eu também me tornei homem, casei, percebo que a casa nunca está totalmente satisfatória. A gente sempre quer fazer alguma coisa, às vezes nem temos condição de fazê-lo, mas ela poderia ser melhor, poderia ser melhor. Mas meus irmãos, você já entendeu que eu não quero pensar aqui em construção e reforma. Tem irmãos que têm muito mais habilidade para isso do que eu. Eu quero pensar na espiritualidade da tua família. Será que está tudo pronto? Será que a tua casa já tem a piscina tão sonhada, já tem um deck, já tem
uma churrasqueira, um lugar gourmet para todos participarem. Tua casa está pronta, a tua casa espiritual está pronta, não precisa de nada mais. Será que não precisamos todos nós de uma reforma na vida, de uma reforma nos nossos lares? O templo em ruínas poderia continuar em ruínas se houvesse tão somente o levantar da palavra de Deus no coração e na vida desse povo. O templo não faria diferença se o povo já tivesse Deus morando nos seus corações. Acontece que essa palavra foi deixada de lado. A palavra de Deus havia sido esquecida. Quando essa palavra fica de lado, quando ela não está no lugar devido na nossa casa, e lugar devido que me refiro, ainda insisto, não é um lugar físico, uma Bíblia aberta em algum salmo na tua casa, mas é a Bíblia sendo lida, usada, sendo proclamada familiarmente. A tua liturgia diária. Às vezes a gente se preocupa tanto com a liturgia do culto, não é? Crentes antigos que já conhecem várias liturgias ficam estudando o que está acontecendo no culto. Se o dízimo foi agora, o que é que vem depois? E aí teve aquela palavra, teve aquela oração, o que é que vem agora? Eu também sou crente antigo, eu faço isso também quando eu visito uma igreja. E ainda mais hoje, que a gente não tem mais o boletim nas mãos, né? Agora só está na mão dos pastores que estão dirigindo o culto, do ministro do louvor. A gente fica tentando entender a liturgia do culto. Mas, meus irmãos, se tudo que a gente recebe de Deus, ou entrega para Deus, se resume ao que acontece no domingo, nós somos meros religiosos. Quando eu falo de liturgia, eu falo da liturgia da vida. O teu dia a dia com o Senhor, tuas devocionais, teus louvores no carro, em casa, com a família, a tua dedicação, a tua entrega, e sim, a recepção de sua casa, a palavra de Deus. Deixarmos de ser religiosos, para sermos praticantes dessa palavra, porque de repente a igreja está de pé, o templo está de pé, mas de repente a tua casa, que pode ser a morada de Deus também, o Espírito Santo de Deus, está em ruínas, porque a palavra não está no lugar correto, na nossa vida. É preciso fazer uma reforma na vida. Em Amós, capítulo 8, versículo 11, diz assim: eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Será que esses dias chegaram? Será que essa profecia verotestamentária não se cumpriu e se cumpre nos nossos dias? Há muita fome da palavra de Deus. Mas sabe qual é o grande problema dessa fome da palavra de Deus? É que muitos que estão raquíticos de palavra de Deus nem sabem que tem essa fome, não entendem que a fome é dessa palavra, e estão buscando em outros lugares. Estão buscando em religiosidades vãs, em pagamento de promessas, em obras, religiões que pregam: se você fizer algo, você vai mover Deus de tal modo que Deus vai olhar para você e vai dizer: nossa, você é tão bom que eu vou te dar um presente. Obras, está tão errado isso. Isso não é a palavra de Deus. Religiosidade: se você fizer exatamente esse sacrifício religioso, Deus vai olhar para você e vai dizer: entendi, você está se esforçando tanto, você está insistindo tanto, que Deus vai perder a paciência e vai te abençoar. Está errado isso. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Isso é gente com fome de Deus, mas é uma fome tão difícil que a pessoa não sabe onde saciar. Mas nós sabemos, irmãos, nós já temos a palavra de Deus, nós já temos a fonte desse alimento. O que fazemos com ela? O que fazemos com ela? Será até que nós, que carregamos esse alimento, não estamos fazendo uso dele? Será que nós dependemos tão somente de atos e ritos religiosos? É como se vir à igreja fosse fazer um pedido no iFood: enche a minha barriga. E durante todo o resto da semana, como é que você está enchendo essa fome da palavra de Deus? Agora, nos versículos
11 a 13 desse capítulo 22 de 2 Reis, o texto mostra como há uma reforma maior acontecendo. É o arrependimento, o nome dessa reforma. Versículo 11: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Você sabe o significado de um rei rasgar as vestes, não de forma secreta, apenas entre ele e Deus, digamos, mas na frente dos seus súditos, na frente de funcionários, de pessoas que veriam, não necessariamente a sua nudez, mas as suas roupas de baixo, uma humilhação para um rei, rasgar roupas reais, roupas caras, de tecido fino. Você sabe o significado disso? O rei, quando rasga as suas vestes, ele está dizendo para pessoas que o cercam, que aquela roupa, aquela vestimenta que representa poder, de nada adianta quando dentro não existe um coração transformado. Quando dentro, o homem que está dentro é que precisa se mostrar. Isso é humilhação, isso é arrependimento, isso é rasgar o coração, meus irmãos. Mais do que roupas, mais do que vestes. Será que não é assim que nós devemos viver a nossa vida ao ter um encontro genuíno com a palavra de Deus? Será que não é o nosso coração que precisa ser rasgado? Abaixo o orgulho, a arrogância, a pretensão de dizer que já é tão bom o suficiente, para simplesmente dizer: Senhor, eis-me aqui, eu nada sou sem ti, eu sou um pecador, eu me rasgo diante do Senhor para o Senhor encontrar esse pecador aqui dentro, porque aqui por fora pode até não parecer, mas eu sou essa pessoa. O rei rasga o seu coração diante da revelação da palavra de Deus. Ele reconhece o seu pecado, mas tem mais, ele reconhece o pecado do seu povo, da sua nação. Ele olha para as pessoas, e não para descontar no povo, mas para dizer: o povo também precisa de Deus. Mais uma vez, voltando para uma proporção menor, quando um pai, uma mãe, líderes num lar, rasgam seus corações para o Senhor, essa casa, ela ganha um novo modelo. É preciso que haja humilhação, arrependimento genuíno. Filhos olham isso, gente. Suas crianças, seus adolescentes, seus jovens, eles veem se isso acontece ou não. Eles sabem se o Deus na casa de vocês, se a palavra de Deus, se o livro da lei é somente uma instante, uma decoração na vida de vocês. Quando não há arrependimento genuíno, mudança, abrir e rasgar o coração de líderes de uma casa, que direito tem esses líderes de cobrar os seus filhos? Que direito? Que direito há? O rei, antes de declarar nacionalmente um arrependimento, um tempo de transformação para o seu povo, ele o faz. Ele é o exemplo. Ele reconhece o seu pecado. A reforma espiritual, a reforma de Deus, a reforma na vida, não começa se a gente fazer protestos aqui dentro, mas com arrependimento e quebrantamento. A palavra de Deus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não só em espírito, porque nós somos ser de duas naturezas. Não só em verdade, porque também não é só pela razão que adoramos, é também em espírito. Não mais um, não mais outro, mas ambos, em espírito e em verdade. Mas para isso ser verdadeiro, mas para isso ser espiritual, é necessário que aconteça esse quebrantamento. É necessário que aconteça um processo de arrependimento em nossas vidas, onde reconhecemos que essa lei precisa invadir a minha vida, a vontade de Deus precisa guiar o meu coração, que eu preciso passar por um profundo arrependimento, passar por uma mudança, viver uma reforma na minha vida. O Salmo 51, versículo 17 diz: coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Coração
quebrantado e contrito. O que é que está faltando? A Bíblia nos chama a seguir um movimento ritualístico para chamar a atenção de Deus? Não, a Bíblia nos chama a viver uma mudança aqui dentro, nos nossos corações. Dessa forma, Deus não desprezará. Deus não desprezará. Sabe quando uma criança quer chamar a atenção dos pais? Ela faz às vezes coisas que não deveria, desobedece. E quando você vai estudar um pouco da psicologia, da criação, do crescimento, você percebe que às vezes não é pura maldade da criança quebrar alguma coisa, mas ela está querendo chamar a atenção dos pais. Pois é, para chamar a atenção de Deus, não é quebrando as coisas, não é por muito barulho que Deus vai te ouvir, não é se você tiver uma espiritualidade capaz de voar sobre esse templo, mas é quando o teu coração está transformado. É algo poderoso, sim, é algo até sobrenatural também, porque é espiritual também, mas é algo interior na minha vida e na tua vida. Esses Deus não despreza. Ainda em 2 Reis, mas agora eu quero te convidar a continuar a leitura, porque a gente vai para o próximo capítulo. 2 Reis, agora 23, apenas 3 versículos. 2 Reis 23, 1, diz assim a palavra de Deus: Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos e todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. O rei Josias reúne o povo e faz uma renovação dessa aliança com Deus. A reforma verdadeira, meus irmãos, é quando ela gera compromisso e prática nas nossas vidas. De que adianta ouvir tanto palavra de Deus? De que adianta receber tanto desse alimento, se eu não estou disposto a praticá-lo também? Hoje, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. O texto tão repetido mensalmente nas igrejas, que faz alusão à ceia, foi um texto escrito por Paulo, à igreja em Corinto. Quando ele inicia a celebração da ceia, nessa carta à igreja de Corinto, ele diz: o que recebi do Senhor, eu vos entrego. Assim, é como eu enxergo a atitude do rei Josias. Ele recebeu a palavra que mudou a sua vida, agora ele entrega. Ele entrega para o povo. Agora ele não chama mais um dos seus servos para fazer a leitura. Agora ele assume a postura. Pai, mãe, assuma a postura da palavra de Deus na sua casa. Assuma. Mas lembre-se, não é só como um leitor, um proclamador, é um cumpridor dessa palavra. Os filhos estão vendo isso. A sociedade requer isso de nós. O rei, ele cumpre a palavra e ele coloca ela em prática. Isso faz toda a diferença. Celebrar a reforma protestante, que fez com que essa palavra de Deus chegasse a cada um de nós, às nossas mãos, em traduções diferentes, onde nós podemos cantar, louvar a Deus na nossa língua, onde nós podemos simplesmente presentear uma pessoa com um exemplar da palavra de Deus. Isso é fruto da reforma protestante. Mas de que adianta se essa palavra não está nos levando a uma prática real nas nossas vidas? Na sequência do texto ainda, não lerei, e eu vou fazer para os irmãos uma coisa que vai trazer muito saudosismo para vocês. Eu vou passar uma tarefa de casa. Faz muito tempo que vocês não têm isso, né? Ou melhor, alguns estão fazendo a tarefa de casa dos filhos, né?
que se tiver um trabalho de cartolina amanhã, vocês estão desesperados hoje. Daqui a pouco a gente acaba o culto, você vai para casa. Mas leia depois, 2 Reis, o restante desse capítulo 23, leia em casa, é uma tarefa de casa para você. Porque sabe o que aconteceu aqui? O rei, na sequência, depois de declarar o livro da lei para o povo, ele remove os ídolos, ele purifica o templo, ele restaura o culto verdadeiro. Gente, isso é poder de Deus agindo. Até aqui, você viu algo sobrenatural acontecendo? Sabe qual foi o sobrenatural que aconteceu aqui? Foi depois de todas as ruínas da destruição do templo, ter um exemplar da escritura lá dentro. Todo o resto que aconteceu foi Deus usando pessoas. Esse é poder de Deus também. Às vezes a gente fica esperando algo fantástico acontecer, uma nova sarça ardente queimando, e Deus falando, e está aí nas tuas mãos, a palavra de Deus. A sarça ardente está na tua mão, meu irmão, minha irmã. Talvez não esteja queimando a tua mão, mas deveria queimar o teu coração. Em Neemias, o povo se reúne, lê a lei e faz uma nova aliança. A reforma protestante, então, é uma reforma na vida. Deve continuamente ser uma reforma em nossas vidas. Assim como Lutero, um dia redescobriu a autoridade da Escritura, sola Escritura. O rei Josias também foi transformado ao reencontrar o livro da lei. E esse livro continua transformando, não somente o livro da lei, mas outras revelações de Deus, que hoje compete a palavra, a Bíblia Sagrada. A reforma protestante nos lembra esses 5 princípios eternos: sola Escritura, sola fide, sola gratia, sola Christus e sola Deo gloria. Toda glória para Deus. A reforma protestante começou com um homem que foi impactado por essa palavra e impactou com as suas atitudes. Caras, pagou um grande preço, não somente ele, mas muitos, para que essa palavra chegasse até outros. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus e praticou. Assim também, meus irmãos, toda reforma na vida começa quando nos voltamos e colocamos no centro de nossas vidas a vontade, o que Deus quer de nós. Hoje, Deus nos chama para fazer uma redescoberta da sua palavra. Talvez seja necessário na tua casa. Deus nos chama para viver um arrependimento sincero, genuíno. Talvez hoje seja o seu dia para viver isso. Hoje Deus nos chama para restaurar uma aliança com Ele. Foi isso que aconteceu aqui. Uma reforma total na vida. Hoje Deus nos chama para viver para a glória dEle. É o que Deus quer de nós. Então eu quero te convidar a baixar a sua cabeça agora. Eu quero orar por você. Eu sei que nessa hora todos somos alvo dessa oração. Porque sim, ainda não estamos prontos. Essa casa que é a sua morada, e essa casa que somos nós, a morada de Deus, do Espírito Santo, ela não está completa. Ela não está terminada, ela não é perfeita. Há uma reforma necessária em nossas vidas, para vivermos como igreja, uma grande obra, ampliarmos essas paredes, alcançarmos novas pessoas. Há uma necessidade gritante no meio de nós. A vontade, a palavra de Deus assumiu o lugar devido nas nossas vidas. Não vai adiantar ter o templo 3 vezes maior do que esse. Não vai adiantar ter uma estrutura completa se antes não foi encontrado o exemplar da lei de Deus lá no centro, que transforma, muda corações, continua transformando vidas. Então fale com Deus agora. Fala com Deus, faça a sua oração. O que está precisando ser reparado na tua história? Na tua casa física, lá no teu lar, com teus filhos, tua família, teu casamento. O que está precisando ser reparado? De verdade, fala para Deus. Você não vai precisar se expor, você não vai falar isso para mim, você vai falar para Deus que está aqui nesse lugar. Fala para Deus o que pessoalmente você precisa passar por uma reforma hoje,
na tua vida. Fala para Deus. Fala com Deus. E ouve o que Deus tem para falar para você. Ouve Deus. Deus amado, soberano, aqui estamos nós, Senhor Deus, diante do Senhor. A tua palavra, Senhor Deus, continua viva. A tua palavra é a mesma. É a mesma lei que um dia converteu o coração do rei Josias. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que essa lei também converta corações aqui nesse lugar, Pai. Converta ao arrependimento, ao reconhecimento, Senhor Deus, que ainda não estamos prontos, não somos perfeitos. Mas também, Pai, ao não comodismo de sermos imperfeitos. Ao nos dispor a viver uma reforma do Senhor em nossas vidas. Uma reforma de dentro para fora, Senhor Deus. Onde sim, Pai, precisamos muitas vezes rasgar os nossos corações. Mostrar quem realmente somos por dentro, pecadores. E deixar o Senhor, a Tua palavra me transformar de dentro para fora. Deus amado, tira toda a religiosidade vã. Tira toda busca pelo sobrenatural, mas que não faz sentido. Tira de nós, Senhor Deus, os conceitos e os achismos, ó Pai, sobre a palavra, quando nos falta ter a Tua palavra e a certeza do que ela diz. Completa a Tua obra em nós, ao atingir também os da nossa casa, Senhor Deus. Talvez nossos lares ainda são tão necessitados de uma reforma espiritual. Talvez, Senhor Deus, há tantas brechas, paredes derrubadas, lugares em que o inimigo entra, Pai, e continua destruindo, continua roubando, continua tirando do Senhor, continua tirando de nós aquilo que o Senhor pode fazer. Então, Deus, faz uma reforma no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, Senhor Deus. Faz uma reforma na vida, ó Pai. E que sim, Deus, essa igreja, ó Pai, em tempo hábil, aquele tempo que o Senhor tem para nós, realize. Construa um novo templo, um novo momento, deixe um legado para as gerações. Mas nunca abandonemos o livro da lei, o centro da nossa igreja, da nossa vida, do nosso ensinamento, Pai. Continua fazendo isso em nós, no nosso meio, no nome de Jesus Cristo, amém.